Olá, uma boa noite para todo mundo. Como que vocês estão? Para quem assiste gravado, sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Paty Cuoclo, que é a fundadora e idealizadora do Mulheres Despertas. A Paty tem um trabalho bem bonito, eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Daqui a pouco eu convido ela também para entrar. Mas até para contar um pouquinho das lives, né? Então a proposta dessa sequência de lives é a gente trabalhar as diferentes fases da vida, né? As belezas e as oportunidades de cada fase. Então hoje a gente vai falar sobre a integração do masculino e do feminino e o impacto que isso tem no nosso momento atual, né? Então na fase atual da vida que a gente está. Então, inclusive, gente, eu falei para as pessoas nas outras lives também que é bacana vocês olharem para a fase que a gente vai tratar hoje, se vocês já tiverem passado por essa fase, ok? Se não ainda, para vocês começarem a projetar também, começarem a pensar nessas fases futuras, né? Então, quais são as tendências segundo as leis biográficas, segundo a antroposofia? Então é bem bacana vocês terem esse olhar, né, para o que vocês já vivenciaram e se vocês ainda não vivenciaram, para o que vocês ainda vão vivenciar. Então eu estou sugerindo até para algumas pessoas colocarem na aquarela depois da live, né, pegarem os principais pontos que interessam e depois vocês podem se expressar na aquarela com esse olhar para o futuro. Eu vou chamar a Paty aqui, que eu já vi que ela entrou. Aumentar o volume aqui. Vou aguardar aqui a Paty. Já convidei ela para entrar. Oi, Marcela. A gente quase não se falou hoje. Henrique, Regiane, Natália. Sejam bem-vindos. Paty, já te chamei. Vê aí se chegou o convite. Dá uma olhadinha aí. Senão eu te convido também, mas está aguardando você aceitar. Bom, então, como eu estava dizendo, ela não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu chamar de novo. Agora vai, hein, Paty? Agora foi, agora foi. Demorou para entrar esse convite aqui. E aí, amiga? Tudo bom? Tudo bom? Você me mandou uma solicitação de participação, eu aceitei. Aí acho que E aí demorou para entrar para mim, assim, demorou. Muito estranho, sei lá, às vezes está congestionado. é para variar, né? O horário mais É, convencional, essa hora é competitiva essa hora. com certeza. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Faz um okzinho se tá tudo ok aí com o nosso som. Chama conexões biográficas, né? E a gente depende também de conexões, Uhum, conexões tecnológicas. estáveis. É, Ô, Paty, eu tava aqui falando pro pessoal, ó, acho que tá tudo bem. Eu tava falando pro legal, pessoal legal. sobre assim, as pessoas que ainda não passaram, não vivenciaram essas fases, para eles, né, depois da live, conseguirem até fazer uma projeção em aquarela. Eu sempre recomendo aquarela, né? Ah, muito bom. É, Colagem, para esse olhar para o futuro mesmo. Então, é esse sim, o sim. convite, né, que eu fiz para as pessoas. É, eu acho que é muito inspirador, né? Toda vez que a gente vai falar de biografia humana, você pediu para eu pegar a foto, e a hora que eu peguei, que eu olhei e falei, não acredito que essa fase era dos 28 ou 35. Foi muito insight, sabe? Muito interessante. Que legal. É, a gente relembrar, resgatar essas fases é muito bacana, né? É, é.
Ô, Paty, vou me apresentar rapidinho, aí eu já passo a bola para você, né? Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marisa Bussacos. Eu atuo com aconselhamento biográfico e coaching biográfico, que é o mix dos dois. Eu estou no último ano de formação de 4 anos da Associação Sagres, lá em Floripa. E, bom, é um prazer para mim trabalhar com essa metodologia, trabalhar com esse conhecimento da antroposofia. Então, para mim é sempre super inspirador e falar sobre também é um prazer. Então, para mim está sendo uma delícia essas lives. Tem um nervosismo antes, né, Paty? Tem. Ai, gente, tem uma tensão pré-live e depois um alívio pós-live, de uma sensação de, nossa, que bom, fizemos, né? Devemos acontecer, né? E no dia 8/10, eu convido vocês, na quinta-feira, às 19 horas, para participarem de um webinar que eu vou dar sobre as fases da vida, mas numa linha mais completa, né? Então, essas lives, eu quase que picotei, né? As fases da Uhum. vida, as principais fases da vida. Então, a ideia, assim, é que nesse webinar consiga ver essa linha toda, né? Então, esse panorama geral da biografia mesmo, para entender como que a gente olha para a nossa história, né? Para ter um viés de olhar para a nossa história. Não só Uhum. simplesmente relembrar, né, os É. fatos, mas é muito também os sentimentos, né? O que eu sinto em cada fase, o que eu senti em cada fase, né? Como que impacta hoje na minha vida as fases que eu vivenciei. E hoje a gente vai falar dos 28 aos 49. Então a gente vai falar Uau! Não, gente, que desafio! Mas vamos lá! 3 Três horas de setênios live, assim, ó! Uh! 3 horas de live, acho que a gente cumpre, né? Nossa Senhora, é. É como eu Vamos falei, lá. tem o ciclo dos 7 anos. Então, só para quem nunca ouviu falar dos setênios, né? Cada 7 anos tem uma mudança nas células do nosso corpo. E com isso tem mudanças psicológicas e emocionais, né? Então, cada fase tem uma tendência, um olhar, algo importante da gente vivenciar. Então, hoje a gente vai falar do quinto, sexto e sétimo setênio. Agora é Vamos com... lá, que venha, que venha. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Paty Cuóculo, eu sou psicóloga, mas tem algo muito sutil que agora eu percebo assim, que na verdade no sutil eu sou uma tecelã. Eu falo que eu sou uma tecelã porque eu me sinto tecendo um tecido muito delicado, né, com as minhas pacientes, com as mulheres dos grupos, com as mulheres do Mulheres Despertas, com as minhas amigas. Então, eu sempre me sinto num grande círculo feminino onde a gente está tecendo um tecido juntas, assim, né? Então, falando do Mulheres Despertas, eu sou idealizadora, né, desse movimento, que hoje eu conecto esse movimento com um movimento mais de liderança feminina, né? E não no sentido só, não é no sentido da liderança feminina ali só no executivo, né? Nas executivas, mas a liderança que a gente é só por ser mulher, né? Porque para mim liderança é quando a gente vai falar disso agora, é quando você conecta com seus próprios talentos únicos, né? E é capaz de expressar esses talentos no mundo em benefício de um todo. Isso é muito feminino, né? A gente consegue expressar o nosso talento para beneficiar muitos. E isso é muito feminino. Então, essa é a minha marca com Mulheres Despertas. É isso que eu quero, despertar a liderança feminina em cada uma de nós, independente da onde você está. Você pode estar numa empresa, mas você pode estar na sua casa cuidando dos seus filhos. Você pode estar fazendo o que for, né? Então, isso é muito importante, essa memória, despertar essa memória dentro de nós, de que somos liderança, né? Uhum. E é bem legal você falar dessa questão do feminino, né? Porque quando hoje, pensando, né, no tema central da integração masculino e feminino, é muito pensar também nisso, né? O quanto a gente está num mundo, principalmente empresarial, muito masculino. Então, até as grandes, né, executivas que estão em cargos altíssimos, geralmente são mulheres muito masculinas, né? E como que a gente Uhum. traz esse feminino também como potência? Não para negar o masculino, não para diminuir o masculino, mas para
criar uma potência dessa integração, né? Que é um pouco do que a gente fala Exato. hoje também. Exatamente, exatamente. Então, começando, né, os dos 28, né, Mar? Você quer falar um pouco da crise dos talentos? Porque a gente já começa começando, né? Já começa com crise. Com crise, já começa com crise. Mas é uma crise boa, né? Crise boa. Eu falei até na live passada, né, que a gente falou dos 21 aos 28, sobre os 28 anos, né, que é essa ideia também da gente, como que a gente reconquista nossos talentos a partir do interno. Então, na antroposofia a gente fala que é como se tivesse a vida mais fluida até os 28 anos, e aos 28 é quase que uma prova pra gente, assim, né? De quais são os seus sapatos que você quer calçar, para além da hereditariedade, para além do que você viu em pai e mãe, na família, qual que é o seu caminho, né? O caminho interno teu, né? Então, é um chacoalhão muitas vezes na vida, porque a gente precisa olhar para dentro e falar o que eu tenho dentro para expressar para o mundo, para me colocar, para seguir o caminho que me faz sentido, né? Então, tem muito esse... E o interessante, só para dar um overview, né, da fase, quando a gente fala dos 28 aos 35, a gente está falando muito de um processo de individuação da alma, que é esse equilíbrio do masculino e do feminino. Então, assim, se nas fases anteriores a essa, né, por exemplo, aos 21, começa o processo de individuação, da pessoa se sentir um ser único. Quando a gente fala dos 28 aos 35, a gente está falando muito da individuação da alma. Então, é sempre adentrando camadas mais profundas. Vão passando os setênios e a gente vai mergulhando. Né? Exatamente. E aí, que contasse, assim, né, no teu consultório, nas tuas vivências, o que você sente dessa fase dos 28 aos 35, Paty? Eu sinto muito na fala das mulheres, assim... principalmente das mulheres casadas, assim, que já casaram e que já têm filhos, assim, eu acho que é bem importante de colocar isso. Como eu só atendo mulher, né, eu só tenho a visão da mulher dessa fase, tá? Então, enfim, se os homens que estão aqui quiserem contribuir, eu agradeço muito, mas o que elas me contam? Por favor, manifeste-se. Acontece assim, nessa fase existe essa integração que o Jung já falava da ânima e do ânimos. O que é isso, né? Então, são polaridades. Então, mulheres, né, segundo Jung, teriam o ânimos interno, né, dentro da alma, que é esse lado masculino, e os homens teriam essa alma, esse outro lado da polaridade feminina. O que acontece quando a gente casa, quando a gente tem um relacionamento sério com alguém, né? A gente vai espelhar esse feminino e masculino através do outro. Então, nesse setênio, existe essa possibilidade desse casamento, né? Não só o casamento físico, eu costumo dizer, do batidão da vida diária. Organiza isso, planeja isso, tal. Não só isso, mas como eu posso crescer através desse parceiro que me mostra esse masculino, né? Como que eu posso crescer espelhada pelo masculino dele e vice-versa? Como esse parceiro pode crescer espelhado no meu feminino, né? Então, nesse momento, as forças do coração dentro do homem, elas precisam começar a se desenvolver, né? E as forças da ação e da objetividade dentro da mulher precisa também começar a se desenvolver mais e mais e mais, né? Então, precisa haver essa dança que precisa acontecer, né? É muito importante dizer que se a pessoa... Existem muitas pessoas que às vezes têm 60 anos e elas congelaram aos 28 psiquicamente, animicamente. Elas não desenvolveram mais sua psique. Olha que louco. Pode acontecer da pessoa congelar e a pessoa não desenvolver mais, porque congelou e não teve esse desenvolvimento da alma. Não foi buscar esse autoconhecimento, essa conversa para dentro que precisa acontecer. Ficou só no externo, né? Ficou só no externo, exato. Você vê muita gente imatura, né? Não é porque tem 60, 70 anos, e a gente vê, às vezes, pessoas muito imaturas com 60, 70 anos. Então, na verdade, precisa existir essa caminhada dupla. É uma caminhada biológica, mas essa caminhada também é anímica.
Porque se o biológico não vier junto com a curva da alma, a curva do autoconhecimento, as coisas param de conversar. Ladeira abaixo. Exato. E dentro do relacionamento, a mesma coisa, ladeira abaixo. Então, o que eu indico muito fazer nessa fase? Que nem você falou, é a fase de individuação, onde cada um, olha que interessante, cada um tá buscando mais e mais o seu eu único. Mas esse eu, ele precisa vir através desse exemplo também do outro, para existir essa, não mais uma dependência que de 21 a 28 acontecia, uma maior dependência do outro. Nesse momento, tem um descolamento. E tem uma coisa que acontece aí, que é o retorno de Saturno dentro dessa crise aí, dos talentos também. Os 28, cara, Saturno, né? 28, o que é retorno de Saturno, né? Só para simbolicamente trazer, né? Miticamente, né? Aquele velho sábio com barbas longas, mas a gente também, eu adoro colocar a velha sábia. Então a gente coloca também a velha sábia com seu cajado, né? E dentro da antroposofia a gente sabe que o Saturno, ele rege os ossos, né? Então, olha que interessante, essa fase, ela pede o quê? Se a gente está falando de osso, ela está pedindo o quê? Estrutura. Ela está pedindo estrutura. Então, você vai tender a se estruturar no trabalho, você vai tender a se estruturar na sua família, dentro da família que você está construindo, e você vai entender e se estruturar dentro da sua alma. Então, são 3 movimentos, né, Má? Uhum. De estrutura. A gente fala muito da conquista do lugar, né, fase, né? Se enquanto dos 21 aos 28... o jovem estava se experimentando, dos 28 aos 35, é importante que se fixe num lugar para sentir, ganhar forma, ganhar estrutura, que é o que você está falando. Isso, né? mesmo. Isso mesmo. Precisa enraizar nesse momento. Então, você pode nem estar no trabalho do sonho, né? Não é o trabalho da vida, mas você precisa ter experiência. Então, esse momento pede, né, que se experiencie as coisas mesmo se aquele trabalho ainda não for o do sonho, né? Dentro do relacionamento, é muito importante dizer também, já que a gente está falando muito de masculino e feminino, e precisa existir esse companheirismo, né? Então, o que eu vejo da fala das minhas pacientes? Muitas vezes elas reclamam, homens. Então, muitas vezes as mulheres reclamam assim. Putz, Paty, sempre a gente precisa planejar. Então, quem vai buscar as crianças na escola e quem vai dar o banho da tarde junto com a janta, tal. Então, o que elas reclamam? Acaba sempre sobrando para mim, porque parece que o trabalho do outro sempre é mais importante, né? Então, isso começa a gerar muita competitividade dentro do relacionamento. Só um pontinho até para fazer, isso depois a gente vai ver dos 42 aos 49, o impacto que tem isso, né? Da mulher que fica completamente responsável pela casa e o homem que fica só trabalhando. Depois a gente entra nisso. Isso, exato. Aqui é tão bonito, na verdade, porque a gente está falando de 3 setênios que se busca a liberdade, na verdade. Dos 28 aos 49, a gente vai precisar fazer um movimento de liberdade, embora muito responsável. Isso que o Saturno traz. A estrutura com responsabilidade. Então, eu não vou desenvolver uma liberdade abandonando o outro. Não é isso. Né? Então, essa liberdade ela precisa ser conquistada, mas comigo em conexão e evolução com todas as pessoas. Senão fica uma liberdade imatura, fica uma liberdade de Peter Pan, assim, né? Conquista a liberdade, saio, e não é, né? Tipo, tem o Deus lá com as asas, que pegou as asas de cera e foi até o sol. Tem um nome, esse Deus que agora eu esqueci, e ele cai. Então é uma construção de uma asa de cera que vai até o sol e, obviamente, ela vai derreter. Então não é isso, né? Mas como é que a gente vai construindo uma liberdade com responsabilidade? Então, isso dentro do casal, esses pactos, esses acordos, precisa estar muito claro, porque é o que você falou, senão vai estourar 42, 49, esse casamento estoura. Estoura, não tem jeito. Ou estoura ou alguém adoece. Assim, não tem outro caminho, porque
Se você vai engolir, 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 a coisa não vai. E depois eu quero ouvir dos homens também, o que eles sentem, porque é importante a gente ouvir o outro lado, né? Na verdade. E uma dica bem importante é isso, né? Se a gente não consegue ter consciência naquele momento que a gente está vivenciando a fase, olha o corpo, né? Olha as doenças, olha, né, o que o corpo está pedindo, o que o corpo está mostrando. Exatamente. O que o corpo está mostrando? Pode falar. Tem uma coisa super importante nessa fase que olha que legal isso, né? Ela espelha o setênio das normas, que é o segundo setênio, né? De 7 a 14, que muitas vezes, né, a gente ouviu muito da sociedade dos nossos pais, isso não pode, meninas, fecha a perna, você não pode falar alto, você não pode rir muito alto, porque para os meninos, menino não pode chorar, menino não isso, não aquilo. Então, a gente fica cheio de crença, de estereótipos de gênero, e vai para o nosso casamento, para o relacionamento, com um monte de estereótipo de gênero, né? Essa fase é uma fase que a gente precisa rever. Por quê? Porque senão o homem congela no estereótipo. Sou homem, sou masculino, sou macho, não posso fazer isso porque isso vai denegrir a minha imagem. Fica muito na imagem, né? E as mulheres, muitas vezes, podem se tornar muito dependentes do homem se ela não tiver uma ação interna também de observar, peraí, não, eu sou ativa, eu posso... no caso da mulher não trabalhar, né? Eu tô falando, porque tem aquela mulher que sai para trabalhar, que é aquele contexto, e aquela mulher que não sai para trabalhar porque escolheu ficar em casa. Mas ela precisa tomar cuidado para não ficar muito dependente também. Então, são muitos teceres, né? Dentro dessa fase. Essa fase é uma fasezinha complexa, né? Ela não é uma fasezinha tão simples. E, Paty, tem um conto que eu já te falei, até que eu gosto bastante, né? Que é bem dessa fase que uma professora minha da formação de aconselhamento me contou pra gente, né, na aula, sobre a donzela e o cavaleiro. E eu acho lindo como um símbolo para essa fase. Que é assim, Desculpa, fala de novo, qual que é o símbolo? É da donzela e do cavaleiro. E eu vou contar rapidinho aqui para vocês, né? Mas, assim, a ideia, eu digo como simbolismo, né? Para olhar essa individuação da alma, né? Então, a donzela, ela é responsável pelo lar, né? Lembrando que a gente está falando de feminino e masculino. Então, a donzela, representando esse feminino, ela é responsável por cuidar do lar, deixar a lareira acesa, para aquecer, cozinhar, para deixar aquele aroma gostoso de casa viva, né? E eu gosto muito de trazer também da Clarissa, né, do Mulheres que Correm com Lobos, quando ela fala no livro da Ciranda das Mulheres Sábias, de passar menta fresca na mesa. Então, a donzela ela é responsável por todos esses cuidados internos do lar. E o cavaleiro, ele é responsável por ir caçar dragões e trazer notícias do mundo externo para a donzela. E o perigo dessa historinha é quando o cavaleiro se perde no mundo externo, se perde na guerra, a armadura dele começa a virar a própria pele, então ele não tem aquele momento de chegar no lar, tirar a armadura e se deixar ser cuidado pela donzela e trocar mundo externo com interno, né? Ele contar as notícias do mundo externo para a donzela e ele se perde ali guerreando e a donzela se perde no mundo interno dela, porque ela acaba não tendo essa respiração com o mundo externo. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas pensarem em que momento dessa historinha está o seu cavaleiro e a sua donzela internos. Internos, exato, porque a gente tem os dois, né, Má? A gente tem o cavaleiro também e junto com essa donzela, cada um de nós, a gente tem isso, né? Então, dosar, né? Então, assim, esses acordos precisam ser muito claros, muito feitos, assim, porque o homem, né, para ele adquirir mais coração, ajuda muito ele se apropriar do ambiente doméstico, né? E a mulher, para ela adquirir mais ação, ajuda muito ela ter os espaços dela, que ela não esteja misturada nesse papel de mãe o tempo todo. Então, assim, olha, agora eu vou ler um pouco, você fica aqui com as crianças, dá banho, dá janta. Né, também. Deixar o pai ser pai, né? Porque tem perigos aí que vão acontecendo também, né? Enfim, tem algumas sombras femininas, que depois eu vou falar um pouquinho mais
mais pra frente aí na nossa live, né? Uhum. Que vão acontecendo, assim. Tem um ponto bem importante dessa fase, gente, que é a idade dos 33 anos, né? Que é a idade crística, a idade de Cristo. Então, eu costumo falar, quem não acredita em religião, enfim, no cristianismo e essas religiões afins, só pega como símbolo, né? Tem a morte e ressurreição. É isso que, nessa idade, Cristo representa pra gente. Então, é uma idade muito importante que geralmente começa a vir aos 30 anos, esses impulsos, né? De encontros mais espirituais, seja por livros, por mestres, pessoas sábias, enfim. E que aí aos 33, geralmente tem o auge de assim, o que preciso deixar morrer na minha vida para que o que é meu, o que realmente faz sentido, ressurja, né? Renasça, enfim. E é muito curioso porque eu tive uma cafeteria por 7 anos, né? A Ecoa. E eu vendi exatamente aos 33 anos, né? Então eu fiquei 7 anos, um período de 7 anos com a Ecoa e vendi com 33. E foi bem isso. E é algo que me fazia sentido, que é trabalhar com desenvolvimento humano. E deixei para trás o que não me servia mais, né? Naquele momento. Sim, você me fez lembrar, olha que coisa, me puxou essa memória, né, de mim. O meu primeiro casamento eu fiz com 29 anos. Eu fui lá para Granja Viana. Com 30 anos, eu estava assumindo um espaço que hoje em dia, né, desde lá já era o Espaço Integração, que junto com o meu marido, com o meu ex-marido, eu cofundei, né, a gente cofundadores. Só que eu fui me apropriar de um movimento de organização de um espaço onde eu fui ser, ao mesmo tempo que eu atendia lá, eu recebia grupos, ao mesmo tempo eu era locatária de espaço para terapeutas que chegavam e tal. A gente construiu, né, a gente fez reforma, e agora você me lembrou que aos 30 anos eu estava assumindo um espaço onde a gente ajudou muita gente, apoiou muita gente lá naquela região. E ainda apoia. Depois que eu me separei, eu me desliguei, que, né, enfim, achei que não tinha mais sentido eu ficar lá, mudei para São Paulo de novo, tudo. Mas eu fiquei quase 14 anos, fiquei quase 2 setênios nessa organização, né, de tudo isso. Então é muito importante a gente pensar onde que a gente estava com a cidade, o que foi colocado na nossa mão, sabe? Nesse momento. O que a vida trouxe? Porque eu nunca imaginei ter um espaço terapêutico né, de autoconhecimento. Não era uma coisa que eu sonhava, Má. E de repente esse projeto se concretizou. Então é legal pensar, porque a gente às vezes pensa que só os nossos sonhos, que é só através dos nossos sonhos que a gente vai realizar coisa. Cara, não, às vezes chega um sonho para você. Ele chega na hora. Sei lá, você não sonhou aqui. Você tem que estar só consciente e presente, né, naquele momento para ouvir os sinais também, né? Senão a gente só fica querendo agir na vida, mas a vida também age na gente. Eu acho bonito isso na biografia. O que também vem da vida? Não só o que vem de mim, mas o que eu gosto disso. O que a vida está tramando comigo e eu estou tramando com ela? É dois, né? Somos duas. O que está acontecendo nessa relação, né? E o Paty, para a gente migrando para 35 e 42, sim, você conta aí dessa fase, assim, pensando nesses atendimentos, enfim, nos grupos, e que você vê bastante dessa fase? Olha, nessa fase, 35 a 42, é a fase que o Jung chamava de metanoia, né? O que é metanoia? É quando eu olho para a minha vida e eu tomo consciência, porque essa fase ela é regida pela alma da consciência. Então, essa fase inteira ela vai ser tecida pela tua consciência. Então, você vai ter maior interiorização do que na fase dos 28. 28 ainda, a 35 você está meio ainda no batidão da vida, né? Na fase aquela de muito para fora, resolvendo coisas, resolvendo que escola você vai pôr seu filho. Claro, tem pessoas que não têm filho, tem pessoas que vão ter filho depois dos 35. Estou falando mais de maneira geral. Por isso que a biografia a gente precisa ver. Você é uma aconselhadora biográfica, você trabalha, né, individualmente com as pessoas e tem que ver vida a vida, né? Biografia é biografia. Mas, no geral, essas leis acontecem, né?
Então, nesse momento, eu olho para a vida e falo assim, cara, já passou metade da minha vida. Já passou Chega aos metade. 42, né? Cara, já passou metade e assim, o que eu farei agora com a outra metade? Meu, Sim. isso vem batendo na sua porta como uma mensagem, né? Então, assim, isso é muito forte nesse setênio. Eu acho, assim, muito forte o que esse setênio traz. E muito importante nesse setênio é o declínio da nossa vitalidade. Né? Não sei se todo mundo tem esse conceito, acho que não, porque a antroposofia traz isso muito bonito, né? Ao mesmo tempo que a vitalidade do seu corpo ela vai declinar, o que vai acontecer? A consciência ela precisa fazer um movimento oposto. Então, vitalidade desce do corpo, né? Eu já não sinto o meu corpo como com 20 e poucos anos, e essa consciência ela precisa subir, né? Então, ela precisa aprofundar mais. Ela precisa ser capaz de invadir mais a gente. E sabe o que é curioso, Paty? Na estudo biográfico, a gente estuda também a evolução da humanidade, né? A biografia da humanidade. E fazendo esse cara, né? Essa fase dos 35 aos 42, que chama Alma da Consciência, é a fase que a gente está vivenciando como humanidade. Então, o que acontece? Sim. A gente está na fase da Alma da Consciência como humanidade. Nossa. Uhum. E essa fase, né, espelha a fase egípcia, que é a fase em que se mumificavam os corpos, né, para manter o corpo, né, como ele era. Então tem uma questão material muito grande na fase egípcia. E agora, nesse momento, o Rudolf Steiner falava que a gente precisa realmente se conectar com a espiritualidade, parar de querer se prender ao corpo a qualquer custo, como se o corpo fosse o único bem que a gente tem. Isso, né? Perfeito. Esse processo da interiorização, porque a gente não mumifica mais corpos, mas a gente tem o excesso de plástica hoje, né? Isso. Eu tinha até colocado aqui para falar sobre, né? Assim, não então, só isso, né? Mas tem várias coisas, depois eu vou trazer. Sim, e sair um pouco do materialismo da fase anterior para a gente começar a se focar em questões mais espirituais, de conhecimento, né? Como que a gente interioriza mesmo? Então, isso é bem importante a gente ficar atento como seres humanos, não só vivenciando a fase dos 35 aos 42, mas esse olhar mesmo para a humanidade. Então, o que é esse excesso de materialismo? O que é esse excesso de vitalidade a qualquer custo? É que tem uma coisa aí que se ela não for compreendida, Má, cara, isso precisa ser muito compreendido no sentido assim, exatamente, o corpo declina, né? E existe uma interiorização maior. Essa interiorização, nesse setênio, ela vai te levar a você sentir solidão. Ela vai te levar a você sentir solidão. Ela vai. Ela vai, né? Vai. E aí, assim, o que você fará? Eu senti muita solidão no meu primeiro casamento. Assim, chegou depois do 7º ano de casamento, eu fiquei quase 14. Eu comecei a sentir uma solidão profunda. Eu falava, meu Deus, mas o quê? Né? O casamento não estava ruim, mas né, também não estava assim, aquela maravilha, mas eu não sabia definir o quê. E hoje, olhando, reestudando tudo isso e olhando para trás, era uma solidão existencial, de fato. Tinha alguma coisa acontecendo, não é? Você está passando por essa fase. A gente começa a se sentir própria na fase, a gente começa a se sentir sozinha. Só que qual que é o perigo? É começar a se sentir sozinha e começar a projetar no outro, na vida. Isso também vai acontecer. A gente vai começar a questionar. Será que o meu casamento não tá tão bom? Mas a gente começa a questionar, talvez, se o casamento já não tá tudo. Trabalho, será que é esse trabalho mesmo? Será que eu quero ficar? Será que vale a pena a minha vitalidade? Eu desperdiçar minha vitalidade numa coisa que minha vida criativa, sabe?
E aí tem um ponto bem interessante, gente, que é o segundo nó lunar, que é os 37 anos. Então, quando a Paty traz esses questionamentos, né, da vida, de trabalho, o primeiro nó lunar, que eu falei que acontece aos 18 anos e meio, ele vem muito como uma abertura da vida para a gente olhar a nossa profissão. Os 37 anos, como parece uma abertura, a gente olhar a nossa missão, se é algo maior. Como a gente está num processo de interiorização, né, nessa fase, Muito assim legal. é também com o nosso fazer no mundo. Como que esse fazer no mundo, ele ganha mais profundidade. E a missão vem nesse sentido. Só que isso é a parte bonitinha, né? Só que dá um chacoalhão na Isso. vida. Se você tá querendo pegar um atalho, tá querendo ir por outro caminho, a vida te joga de volta pro teu trilho. Então, repare Exatamente. os 37 anos, como foi, né? Como vocês vivenciaram. E se vocês ainda não passaram, olhem para esses chamados, né? Porque os 37 anos é muito forte. Eu passei por isso, eu passei por uma grande crise de calma, né? Nem tudo que eu planejo é na hora que eu quero, então quebra de crenças, padrões, enfim, é um chacoalhão mesmo. Sim, é um super chacoalhão. Tem uma coisa aí na crise de autenticidade que é uma crise de valores, né, Má? É muito forte. Essa coisa dos valores vem com tudo nessa fase. Aos 40... E se você não comer... Aos 42, né? Depois, né? Um pouquinho depois. Tá, exato. Então, mas ali com 37 já começa, né? Já começa a coisa começa a aparecer já, né? Então, assim, no meu caso, no meu ex-casamento, eu comecei a perceber depois, né? Lá nos 42, depois eu vou contar, eu comecei a perceber que tinha uma separação já muito forte, porque a gente começou a ficar sócio um do outro. E o relacionamento afetivo se perdeu totalmente naquela sociedade. Então, ali eu já comecei a perceber, alguma coisa aconteceu aqui, né? E depois eu conto nos 42 o que aconteceu. Ô, Paty, estão perguntando aqui se tem como se preparar para essas fases. O que você acha? Depois eu falo a minha visão. Olha, eu até escrevi aqui no meu papelzinho. Meu Deus, se você não fez terapia dos 28 ou 35, 35 ou 42, amiga, não tem mais como você fugir dessa história. Não tem. Veja o que eu estou dizendo. Não vai rolar. E homens também. Porque assim, a gente sabe que a mulherada procura autoconhecimento. O curso de autoconhecimento é lotado de mulher. Então a gente tem que começar a chamar os homens para esse jogo, né? Porque senão a gente fica também falando sozinha. E depois isso vai impactar. Porque assim, como o homem é pouco mais para fora, ele é mais razão, vamos dizer assim, o que acontece? Às vezes ele não sente tanta necessidade, né? Ah, vou fazer terapia para quê? Para ficar falando lá? Vou falar o quê? Né? Eles ficam perguntando isso, né? Então, talvez seja legal fazer uma experiência. Vai em uma sessão, experiencia essa história, né? É difícil um homem ir para uma terapia e falar que não gostou quando vai, sabe? Então, assim, cara, eu atendo 99% mulheres, mas eu também atendo homens. Às vezes aparecem uns que batem na minha porta. Cara, é incrível. Eu tenho cada história para contar de homem na terapia, coisas incríveis que foram acontecendo. Então, assim, homens, tentem, façam essa experiência, porque a mulherada já é mais aberta para isso. Então, eu diria assim, mergulha no autoconhecimento. Eu não sei, gente, não tem outro meio, eu não conheço outro meio, né? Eu acho que os livros ajudam demais, só que tem uma hora que a gente tem que ir para o tete a tete com uma pessoa que começa a te testemunhar. Por quê? Porque a gente não vê os nossos pontos cegos. E se a gente não vê os nossos pontos cegos, a gente vai projetar no nosso parceiro, na nossa parceira. E que depois a gente vai falar ali nos 42, 49, né? Sim. Não, e eu acho bem importante, assim, quando a gente tem noção das leis biográficas também, a pessoa que perguntou se tem como se preparar, né? Acho que é Letícia o nome dela. É muito esse olhar, né? O que a vida pede nesse momento da vida? Então, você tendo esse olhar e estando atenta, de novo, que nem a Paty falou, por meio do autoconhecimento. Isso mesmo. Se a pessoa estiver atenta e presente, eu adoro falar isso da biografia humana. A pessoa tem que estar sempre presente e consciente na vida.
Porque se ela não tiver, realmente, esse chacoalhão vem com mais força, né? Dos 37, por Isso, exemplo. E os isso. É muito 42, importante falar isso. mais ainda, né? Porque os 42, a gente fala até, a Paty usou crise de autenticidade, né? É. Você tá aí? Tá, né? Quer dizer, eu achei que tivesse. Então, muito importante dizer que se a gente não faz esse trabalho consciencial, de dentro para fora, eu gosto muito de usar uma imagem que o Steiner usa muito, a forja, né? Então, você vai lá e você vai forjar aquele metal que é duro, então a tua consciência vai lá e vai forjar a sua personalidade. Sabe aquelas coisinhas da nossa personalidade que são terríveis, que nem a gente aguenta na gente mesma? Que a gente fala, gente, isso é casca grossa. Tem coisa que a gente olha e a gente fala, meu, como que eu lido com isso em mim mesma? Tem hora que você fala, eu mesma não aguento, imagina o outro. Então, assim, a gente vai precisar burilar. Ô, Paty, só desculpa fazer uma pontuação, mas ontem faleceu o Quino, né? Que é o ilustrador da Mafalda, enfim, criador da... Ah, é? Uhum. E tem uma passagem, um quadrinho da Mafalda que eu gosto muito, que ela fala, justo a mim me coube ser eu. E é um pouco do que você está falando. Ah, Não, vou dar um exemplo que aconteceu agora à tarde, tá? Tô eu, minha mãe tá aqui, eu resolvi hoje levar ela para passear um pouco lá em Campinas, eu moro em Indaiatuba, fui pro shopping, lindas, tal, passeando no shopping, tal, voltei. Quando eu tô no meio da estrada, que dá uma meia hora de Campinas para cá, meu, eu vi que a gasolina estava quase entrando no vermelho, baixando do vermelho. Não é que estava entrando, ela estava baixando. Cara, eu comecei a pensar, xingar o Bruno, meu marido, na cabeça aqui. Cara, meu, como que ele não viu que esse carro tá assim? Não acredito que ele não pôs gasolina. E ele deixou esse carro assim, tal. Cara, o que o Bruno tem a ver com isso? Não, eu mesma comecei a me perguntar depois. Eu tinha que ter saído de casa, eu tinha que ter visto isso antes. Por que eu deleguei este processo para o Bruno? Olha como a gente faz as coisas no inconsciente. A gente entra em estereótipos de gênero, porque de alguma maneira eu delego o carro para ele, entendeu? Ele que vai lá, ele que que lava o carro, ele que vai fazer a revisão, ele que isso, ele que aquilo. E para mim o carro está delegado. Oi? O que ele tem a ver com isso? Eu que fiz isso. Eu projetei a delegação do carro, sei lá, o delegado do carro para ele. Então, assim, é isso que eu tô querendo chamar a atenção. O quanto a gente delega para o outro os estereótipos de gênero. E a gente não percebe. Quer dizer, isso é função masculina, isso é função feminina. A gente ainda faz isso um monte. Sim. Vai levar muito tempo para a gente quebrar tudo, né? Mas aos poucos. Tem até um documentário que eu gosto muito, que eu falo quem é mãe de menino também assistir, né? Não só homens e mulheres, mas eu acho que como que cria meninos e meninas, né? Hoje em dia, né? Como que as crianças crescem, né? E tem um documentário que está no Netflix que eu amo de paixão, que é A Máscara que Você Veste. The Mask e o Muito legal. É maravilhosa, porque entra exatamente nessas discussões, né? O que é o masculino, o que é o feminino, o que é o homem, o que é a mulher, como, né? Maravilhoso. O homem não chora, a mulher não pode... Exatamente. Então, como que isso, né? Para a gente viver uma integração melhor, né? Na vida mesmo. A Letícia, ela tá até pedindo para indicar um livro, e eu tenho um livro aqui que eu trouxe, que até trouxe para fazer indicação mesmo, que eu já indiquei várias vezes em live. Letícia, esse aqui, ó. Homem, mulher. Homem, mulher. A integração do caminho, a integração como caminho de desenvolvimento. Gente, é muito bom. É muito bom. É muito. 1000 corações para ele. Esse livro é ouro. Gente, sabe o que tem aqui atrás? Mulheres e homens, tá? Ele tem vários exercícios de caminho de comunicação para casais, que vocês podem até fazer e depois compartilhar um com o outro, tudo tal. Vários exercícios de comunicação para casais, que eu sou apaixonada por esses exercícios. Eu acho muito legal. Muito bacana. Se vocês estiverem dispostos, né, casais. Quiserem, né? Se quiserem, se trabalhar. Entrando na fase dos 42, eu queria até falar, você foi light, eu acho, chamando de crise da autenticidade.
Porque assim, também existe essa crise da autenticidade. Mas para mim, os 42, o que eu experiencio mesmo dos meus atendimentos, enfim, e desse estudo da biografia, é que os 42 é uma verdadeira crise existencial. É Então é como existencial, Não, eu errei. O mas 42 é é a crise autenticidade existencial. também. Mas a autenticidade Também. também, certo, também. Mas assim, eu É porque gosto a de falar da autenticidade acho que é um existencial. pouquinho antes. É total existencial. Então, aí que tá. Olha só esse caminho que a gente está fazendo. Então, se você, vamos dizer assim, você se sentiu muito sozinha dos 35 a 42, só que você ficou tão angustiada, ou você ficou tão angustiado que você não olhou para isso e passou por cima dessa angústia e foi viver o batidão da vida, os papéis, resolver coisas. Com 42, essa crise existencial, ela vai bater num nível. Então, se você não cuidar da crise, se você não cuidar dela, não colocar ela num relicário dentro do seu coração e falar, cara, agora é minha vez de cuidar de mim, isso vai gerar uma depressão. Isso vai gerar, pode gerar, né, uma depressão. Por que depressão? Porque, na verdade, é um vazio muito grande, né? É um vazio muito grande. Porque, assim, essa fase é aquela fase que pode estar tudo bom. Vamos dizer que está tudo ruim, mas vamos dizer que também pode estar tudo bom. O casamento pode estar bom, a profissão pode estar bom, sua família pode estar ótima, os filhos maravilhosos, tal. Só que você pode se sentir muito sozinha e você não entende ainda o porquê que está acontecendo isso. Só que o negócio é interior, é com você mesma. Lembra da crise dos talentos dos 28? Nessa fase vai precisar rever os seus talentos. Vai precisar olhar A para o seu gente fala ser que é como... criativo. Pode falar, desculpa, Paty. Não, vai precisar olhar essa criatividade que ficou, o talento que ficou embotado, que você não pôde cultivar lá atrás, porque entrou muito no nível da resolução das coisas materiais da vida, e você deixou para trás a vida não vivida. É esse momento que a vida não vivida vai cobrar. Porque é isso. Quando a gente não olha uma crise, um incômodo, se a gente, né, tá no piloto automático, aperta o play e vai, em algum momento lá na frente, aquilo vem com mais intensidade, né? Então, por isso que é tão Exato. importante a gente olhar para a crise como impulsos de desenvolvimento mesmo, como pontos de transição. Algo precisa mudar, seja interno ou externo, né? Para esse olhar. E os 42, eu gosto muito da imagem, né, que a antroposofia traz de subir uma montanha, né? Então a pessoa subiu uma montanha, olha a paisagem e fala: legal, construí tudo isso na minha vida. Honro, agradeço. O que eu quero daqui para frente? Qual é a nova paisagem? Né? Eu adoro essa frase, gente. Olha que louco, né? Lá nos 28 é como se você tivesse no meio de uma floresta você tá naquele meio da floresta e você tá passando e aí às vezes a vegetação fica densa e você vai ter que cortar aquilo para você passar. É desafiador aquilo, né? Nesse momento que você fala que tá em cima da montanha, a visão é uma visão da águia. Ó que louco! Você subiu e você ampliou sua visão. E aí você consegue ver muito melhor, enxergar com muito mais clareza o que você fez da sua vida até ali. Só que, muitas vezes, não é gostoso também. Não é gostoso. Não é gostoso. Tem coisa que você vai olhar e falar, cara, desviei a rota, né? Tomei uma decisão aqui que não deveria ter tomado. Então você vai começar também a lidar com aquilo que ficou... Né? Né? Não vai chegar só com conquista, né, Mar? Sim, e é curioso, né, que essa fase, a gente fala muito que a biografia acontece em U, né, não em linha reta. Então tem fases que se espelham, como, se você for pensar como a essência de cada fase, né? E os 42 espelha, num dos espelhamentos, ele espelha o nascimento. Então é um renascimento esse momento mesmo. Nossa. Então, muito forte, né? É muito forte. É muito forte, muito forte. Aqui, por exemplo, né? Eu tenho um exemplo super legal dessa fase. Olha que interessante.
Como é uma fase que tem muito a ver com a criatividade, com essa retomada, né? É muito lindo isso, né? Porque nessa fase, o que a gente deveria fazer, né? Como lei biográfica? A gente deveria acender uma chama interna, né? Dentro de nós. Quer dizer, acender essa chama, olhar para aquilo que a gente tem de recurso interior e que às vezes ficou atrofiado, ficou lá atrás, ficou subdesenvolvido. Olha, uma vez eu atendi uma cliente, ela ficou acho que 2 anos comigo. E depois ela voltou. Quando ela voltou, ela tinha exatamente... Ela estava com 45 anos quando ela voltou. Né? Acho que ela tinha vindo com 42, com 45 ela voltou. E ela falou, Paty, quero engravidar. Quero engravidar. Ela já tinha 2 filhas, assim, adultas já. Né? Na época, acho que 23 anos, a outra 26. Quero engravidar. Decidi, ela era separada e já estava com uma pessoa há muito tempo. E, cara, eu comecei a desenvolver com ela um trabalho, no sentido de, sabe, será que é isso mesmo nesse momento? Será que é o ter um filho biológico? Eu comecei a desenvolver esse trabalho dela, olhar mais para a alma dela, se não tinha algum recurso dentro dela que estava querendo também vir à tona como um filho criativo, espiritual, alguma outra coisa. E ela começou a se descobrir dentro de um centro espírita, ela começou a fazer curso lá e ela começou a dar aula lá. Quando essa mulher se torna docente, nossa, olha, que a vida criativa dela conseguiu ser canalizada, ela desistiu completamente da história de ter um filho. E ela, depois de uns anos, ela falou, Paty, ainda bem que você conseguiu me ajudar a me apoiar nessa fase para eu entender o que estava acontecendo. Porque não era um filho, na verdade, que eu queria. Era me realizar de uma outra maneira. Eu acho esse exemplo muito rico, assim, para a gente olhar, sabe? Principalmente nessa fase. Por quê? Porque as forças começam a se desprender, né, Mar? E aí a mulher, principalmente, está quase ali no 49, vai começar, né? Climatério, menopausa, tudo isso. Então, começa a dar um desespero, né? Putz, o que vai acontecer? E a gente fala que a curva fisiológica, ela tem uma pequena queda aos 35, né? E aos 42, uma grande queda. Deu uma travada. Aos 42, tem uma grande queda fisiológica. E aí, com a queda fisiológica, é aquela ideia de ou você cai junto, né, espiritualmente, animicamente, ou você cresce e abre esse espaço para ampliar a consciência mesmo. Né? Amplia a consciência, se conecta mais com o espiritual. Então, eu gosto muito de falar que o espiritual não necessariamente está ligado à religião, né? Mas isso é bom de falar. Por exemplo, são 2 formas bem interessantes de se conectar com a espiritualidade. Exatamente. E uma coisa que eu queria pontuar é aquilo que a gente falou de retornar, então, à situação dos casais, né? Dos 42 aos 49. Como esse olhar do homem, se ele não tiver a ânima, né, bem desenvolvida internamente, ele começa a se sentir rejeitado. E vira como se fosse começa a atacar, né? As pessoas, começa a atacar. Quem está do lado dele. Então ele começa a se vingar de tudo e paralisa a criatividade. E a mulher, se ela não tiver o ânimo bem desenvolvido, ela começa a acusar quem de repente a proibiu de trabalhar ou foi podando o trabalho dela ao longo da vida e começa a reclamar, a se revoltar, né? Então, contra a pessoa. Pode dar muito a briga de casal. Na pandemia, então, né? Nossa, na pandemia veio tudo à tona. Então, na pandemia mostrou todos esses lados que talvez tivessem sufocados dentro da relação, que o dia a dia ajuda, porque você vai sair para trabalhar, o outro também sai. Essa conexão às vezes fica meio distante, mas a hora que a conexão tá todo mundo em casa, não tem como você negar certas coisas, porque você vai enxergar, porque fica muito claro enxergar tudo isso, né? Então, aqui, assim, é aquilo. Se o casamento já veio capengando lá de trás, vamos dizer, dos 35 aos 42, naquele setênio, né? E muito, muito importante isso também.
e você não se sente mais, você não sente mais que você está evoluindo com aquela pessoa, né? Porque isso, gente, principalmente em nós mulheres, não acontece de um dia para o outro. Eu demorei quase seis anos para movimentar a minha separação, assim, porque os 6 anos anteriores eu já estava sentindo que alguma coisa estava acontecendo. A gente sente, a gente observa e a gente sente, né? Então, assim, quando chegou com 42, eu me separei, porque eu tive certeza que eu não ia mais evoluir com aquela pessoa que eu estava. E eu evoluí muito com ele, mas ele fez parte de uma parte da minha vida. E aí eu não conseguia mais, era literal para mim, assim, não dá, eu não vou mais evoluir aqui, né? E aí foi quando eu decidi sair do casamento, né? Então, 42, assim, é muito esse marco da consciência, sabe, cara? Porque fica muito claro pra gente, é a visão da águia, né? E ali você não pode mentir pra você mesma. Fica tudo muito claro, né? Então, acho que essa é... Pro final, passa assim, né? Rápido, né? Mas eu queria até muito dizer, rápido. né? Oi? Rápido, né? É, bem rápido, né? Mas, assim, aos 49 começa esse processo, né? Da menopausa na mulher, em torno de, né? Então, claro, como a gente fala, né? As leis biográficas não são exatas. Então, a gente pode ver esse entorno. Então, começa esse processo da menopausa. Aos 42, a gente fala que começa um processo de desencarne, né? Dos ritmos biológicos, físicos. Então, a gente começa a ter um processo de desencarne. Isso não significa a gente paralisar a vida, longe disso, né? Até é uma fase muito ativa dos 42 aos 49. Mas é importante também esses sinais, né? Por que que o corpo está passando por um processo diferente agora? Não querer, de novo, não querer ficar mantendo ele a todo custo, né? Funcionando como se tivesse 20 anos. Exato. Então, exato. Então é bem importante aquilo que a Paty falou até a mulher que, né, quer ir para o mundo e o homem de repente cuidar mais lá naquela fase dos 28 aos 35, se isso é melhor combinado nesse processo de individuação da alma, aos 42 aos 49 não tem esse processo da ânimas e do ânima, de um projetar no outro as faltas, né? Perfeito, exatamente, exatamente. Não tem a acusação depois, nos 42 aos 49. Se isso foi feito de um jeito harmônico, e harmônico não quer dizer que não vai ter briga, conflito, não é isso, né, gente? É com a luz e com a sombra tudo junto, mas a gente vai, né? Então, ali, isso pode ser vivido de uma outra maneira, sem essas acusações, né? Porque é isso, senão as projeções elas continuam, e aí também você, né, nas projeções você também não pode evoluir, porque aquilo vira um nó, né, vamos dizer assim. Ô, Paty, queria te convidar para pegar tua foto. Ah, gente, ó, já ia esquecer. Gente, a gente está falando de 28 a 35, né? Quando você pediu para trazer a foto de 28 a 35. Olha a foto que eu achei. Eu queria que você mostrasse, viu? Era o quê? Eu queria que você mostrasse agora mesmo. Ah, sim, então, olha só. Eu estava dançando no Espaço Integração. Foi o primeiro sarau que a gente fez lá. E eu dancei uma música meio cigana, tudo tal. Essa também é a mesma, é uma outra, na verdade, do mesmo momento. Mas muito interessante o que eu quis trazer essa, porque, na verdade, eu tinha muita conexão com a dança, Má. Eu tinha muita nessa idade. E a gente vai ter só 1 minuto e meio agora. Mas o que essa integração do feminino e do masculino nessa fase conta sobre o seu equilíbrio interno hoje? Ah, sim, me estruturou muito eu ter gerenciado um espaço. Cara, a minha ação no mundo foi uma potência. Eu me senti potente de poder ter gerenciado um espaço e levado tudo aquilo na mão, né? E o meu feminino pôde desabrochar. Eu dancei muito nesse espaço. Era o meu próprio espaço. E tinha aulas de dança, eu trazia professoras para dançar lá, para dar curso. Então, eu fui também. Então, eu consegui fazer essa integração, né, do masculino e do feminino. Acho que foi uma boa integração aquela época lá. Acho que foi isso, assim. Ah, eu amei. Obrigada demais por esse momento.
Muito obrigada, amei a nossa conversa. Eu quero só lembrar, gente, que tem o webinar dia 8/10 às 19. Para quem não se inscreveu, se inscreva no link da bio. Deu um errinho, mas agora eu já consertei, parece que tá tudo certo. Obrigada a todo mundo e Paty, super obrigada mesmo. Obrigada, gente. Fabiola, obrigada. Eu sei que a Fabiola falou várias vezes que lindo, não sei o quê. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Valeu demais, obrigada demais, tá? Quem quiser nos contate depois no inbox, quiser continuar esse papo, né?